Essa é a linha de Hu, uma linha imaginária que talvez você nunca tenha ouvido falar nela, mas conhece o país que a recebe, a China. Uma curiosidade que pouca gente sabe é que essa divisão diz muito sobre o território chinês e sua população. O geógrafo Hu Huaniong imaginou e publicou essa linha em 1935, por isso também o nome da linha Hu. O que ele gostaria de demonstrar era a diferença gigantesca entre a geografia oeste da China para a leste, principalmente no número de sua população. Quando Hu imaginou a linha, 96% da população chinesa se encontrava na parte leste do país, sendo assim apenas 4% estavam na parte oeste. E quase 100 anos depois, esses dados não mudaram muito. Hoje estima-se que 94% da população chinesa está a leste do país e apenas 6% está a oeste. Mas o que isso significa? Como a linha de Hu explica o território chinês? E principalmente, qual o impacto econômico na China? Então fique comigo até o final deste vídeo que te responderei todas essas perguntas. Antes de entendermos como a linha de Hu demonstra a vida na China, precisamos entender um pouco da geografia chinesa e seu impacto na economia. A China é o quarto maior país do mundo em termos de área, ocupando uma vasta região no leste da Ásia. A geografia da China é marcada por uma grande diversidade, com ampla gama de montanhas, planaltos, rios e desertos. Comparando com outros países, a geografia da China é única e tem influenciado significativamente a sua história e cultura. Por exemplo, a topografia montanhosa da China tem contribuído para o isolamento de muitas comunidades e a diversidade de dialetos e costumes regionais. Em contraste, países menores como a Coreia do Sul e Singapura têm uma geografia mais homogênea e facilidade para a disseminação de uma cultura comum em todo o país. Além disso, a geografia da China também influenciou o andamento de sua economia. O início do desenvolvimento econômico da China na década de 1980 foi marcado por uma série de reformas políticas e econômicas que permitiram que o país se tornasse uma das economias mais dinâmicas do mundo. As reformas foram lideradas pelo então líder chinês Deng Xiaoping, que buscava modernizar a economia e abrir o país para o mundo exterior. Uma das primeiras medidas tomadas pelo governo chinês foi a abertura de zonas econômicas especiais, onde empresas estrangeiras podiam investir em projetos conjuntos com empresas estatais chinesas. Essas zonas foram criadas em cidades costeiras como Shenzhen e atraíram investimentos estrangeiros maciços. Além disso, o governo chinês permitiu que empresas estatais fossem privatizadas e incentivou o setor privado a se desenvolver. Essas políticas resultaram em um crescimento econômico impressionante para a China. Entre 1980 e 2020, o PIB do país cresceu a uma taxa média anual de mais de 9%, transformando a China de uma economia agrícola e rural em uma economia industrial e urbana. Em 2010, a China ultrapassou o Japão como a segunda maior economia do mundo e, desde então, tem mantido essa posição. Uma das consequências desse rápido crescimento econômico foi a urbanização acelerada da China. O país passou de uma taxa de urbanização de cerca de 20% em 1980 para mais de 60% em 2020. Esse crescimento urbano foi impulsionado por um grande número de pessoas migrando do campo para a cidade em busca de trabalho e melhores oportunidades. No entanto, essa urbanização rápida também apresentou desafios significativos para a população chinesa. Muitas pessoas que se mudaram para as cidades encontraram trabalho em fábricas e outras indústrias, mas muitas vezes trabalhavam em condições precárias e recebiam salários baixos. Além disso, a urbanização acelerada levou a um aumento no custo de vida nas cidades, tornando difícil para as pessoas de baixa renda viverem nas áreas urbanas. Outro desafio enfrentado pela população chinesa foi o problema da poluição. A rápida industrialização e urbanização da China levaram a uma crescente poluição do ar e da água, o que afetou a saúde da população. O governo chinês implementou políticas para reduzir a poluição, mas ainda há muito a ser feito para resolver esse problema. Entre essas políticas está uma série de incentivos para lidar com a poluição, incluindo a adoção de padrões de emissão mais rigorosos para veículos e indústrias, a promoção de tecnologias limpas e renováveis e a criação de áreas de proteção ambiental.
Além disso, o governo tem aumentado o investimento em transporte público, incentivando o uso de bicicletas e implementando restrições à circulação de veículos em áreas urbanas. Apesar dessas medidas, a poluição ainda é um problema significativo na China e requer esforços contínuos do governo e da sociedade civil para ser resolvido completamente. A localização estratégica da China, como uma nação costeira, tem permitido a construção de portos e a expansão das exportações para outras partes do mundo. No entanto, apesar da vasta extensão territorial da China, a geografia do país também apresenta desafios significativos. A região oeste da China é marcada por montanhas e desertos que dificultam o acesso e o desenvolvimento de infraestrutura, levando a uma disparidade econômica entre o leste e o oeste da China. Por causa dessas diferenças geográficas entre o oeste e o leste chinês, se vê muita desordem econômica entre a sua população. Para se ter uma ideia, cada estado do leste chinês possui 3 vezes mais o PIB se comparado com algum do oeste. Isso significa que não só a população chinesa está localizada a leste do país, mas também quase todas as indústrias, fábricas e tudo o que movimenta a economia. Apesar de a linha de Hu explicitar bem essa diferença entre oeste e leste, ela também foi criada por outro aspecto, que é o climático. A linha foi criada com base em um critério climático que define a fronteira entre a China úmida e a China seca. A leste da linha, o clima é úmido e o solo é mais fértil, permitindo o desenvolvimento da agricultura, o que faz as pessoas preferirem morar lá. A oeste da linha, o clima é seco e a terra é mais árida, o que dificulta a agricultura e a sobrevivência humana, o que faz as pessoas saírem de lá. Como eu já havia dito antes, a partir dos anos 2000, a população do leste da China ficou estimada em 94% de toda a população chinesa. Mas o que mais espanta nessa estatística é que o território leste da China corresponde a apenas 40% do território chinês, ou seja, 60% do território chinês é praticamente vazio. Além de a maior parte do território ser praticamente vazio, muita gente no mesmo espaço territorial só faz crescer a desigualdade e a dificuldade de controle sobre os povos. A população chinesa hoje é cerca de 1,4 bilhões de pessoas, a maior população do mundo. Se 94% está localizada na parte leste, significa que cerca de 1,3 bilhões de pessoas estão em uma área que corresponde a apenas 40% do território. Embora a disponibilidade de alimentos, as indústrias e a geografia sejam motivos para a migração de pessoas para o leste da China, o aumento significativo da população chinesa em relação a 1935, quando a linha de Hu foi projetada, pode acabar prejudicando a população. Os recursos podem se tornar escassos, afetando o fornecimento de alimentos e a disponibilidade de empregos nas indústrias. Além disso, o aumento populacional pode agravar problemas ambientais como a poluição, que já são desafios significativos na região. Portanto, o governo chinês enfrenta desafios complexos em gerenciar o crescimento populacional e garantir um desenvolvimento sustentável na região leste do país. Segundo o próprio governo chinês, os dados econômicos do país estão indo muito bem e que muito em breve eles vão conseguir mudar bastante coisa relacionada à sua população. Um fato é que os dados do governo chinês são bastante questionáveis perante analistas de todo o mundo. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal só falando disso. Bom, agora me conte o que você acha sobre isso tudo. Você acha que no futuro a China irá conseguir migrar boa parte de sua população para o oeste do país? Deixe aqui nos comentários o que você achou de tudo isso. Te aguardo em outros vídeos. Muito obrigado por ter ficado até aqui e nos vemos em breve.